may the seed of God out of the basket now take root in the hearts of the people and grow unto everlasting life. These blessings we ask in Jesus Christ's name. Amen. Oh, I want to see Him. I want to look up on His face. There to sing forever of His saving grace. On the streets of glory, let Me lift my voice. When tears all pass, home at last, ever to rejoice. As I travel through this land, singing as I go, pointing souls to Calvary, to Thy freedom soul. Oh, many arrows prick my soul from without within, but my Lord leads me on to Him I must flee. Oh, I want to see Him, look upon His face, there to sing forever of His saving grace. Oh, the streets of glory, let Me lift my voice. Tears will pass, home at last, ever to rejoice. Oh, I want to sing some of these days. I believe the Lord's going to let me sing some of these days. Yes, when I get across the river. That's right, when I cross the other side, maybe not on this side, I can't sing. But you know what song I want to sing? There's nothing between my soul and the Savior. Not of this world delusive dream. I have renounced all sin for pleasure. Jesus is mine. There's nothing between. Oh, my, between my soul and the Savior. Not of this world delusive dream. I have renounced all sin for pleasure. Jesus is mine. There's nothing between. How many can sing that tonight as a testimony? Your hand up. Nothing between my soul and the Savior. Not of this world delusive dream. I have renounced all sin for pleasure. Jesus is mine. There's nothing between. Doesn't that make you feel wonderful? How many knows the song, I will praise Him, I will praise Him. Praise the Lamb for splendor slain. Give Him glory, all ye people, for His blood has washed away His stain. Let's sing it now. I will praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb for sinner slain. Give Him glory, all ye people, for His blood has washed away each stain. Don't you feel all scoured out? Raise your hands and say, oh, that makes me feel good. Brother, I love those old-time songs, don't you? They go down to the heart. I will praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people.
That's the Holy Ghost saying, that's me. I'm with you. Go on. I'm leading the way. You just keep on moving. That's me. There's honey in the rock for you. Leave your sin for the blood to cover. There's honey in the rock for you. Shall we stand? Oh, go out to the streets and byway, preach the word. Say to every fallen brother, there's honey in the rock for you. Oh, there's honey in the rock, my brother. There's honey in the rock for you. Lay your sins for blood to cover. There's honey in the rock for you. Now, Only trust Him. Only trust Him. Only trust Him now. He will save you. He will save you. He will save you now. Only trust Him. Only trust Him. Only trust Him now. He will save you. He will save you. He will save you now. I was thinking as Ernie sang that song a few moments ago, On the Wings of a Dove. How is the melody to that? Start it for me, Ernie. On the wings of Snow white dove. Sing it with me. God sent down His pure, sweet love. Was a sign from above. On the wings of a dove. I understand Ernie made 2 verses. That I'm going to make you 3 verses. Noah had drifted on the flood's many days. He searched for land in various ways. Troubles he had some, but not from above. For God gave him His sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down His pure, sweet love. Was a sign from above, on the wings above. Jesus, our Savior, came to earth one day. He was born in a stable, in a manger of hay. Though here rejected, but not from above. For God gave us His sign on the wings of a dove. On the wings. So
morning again. I hear you say yes. Go on, Lord, that's right. You can do it. I know you can do it, but I can't let you go. Eu posso ouvi-lo dizer, sim, amargura, está certo, você pode fazê-lo. Eu sei que você pode fazê-lo, mas eu não posso te deixar ir. Why, Lord, stand Por que, Senhor? aside. Because I can't let you go. Fica aqui ao meu lado esquerdo, porque não posso te deixar ir. Myself. I watched them all night. Eu mesmo vou. Eu os observei a noite toda. Eu observo minhas testemunhas. My witnesses, I watch over my words for performance. I just can't let you go because Eu vigio minha palavra também para cumpri-la. Eu simplesmente não posso te deixar ir, porque eu mesmo vou. there's just about one step now to go down into the fiery furnace. Eles já estão a um passo agora para entrar na fornalha ardente. Strange. God lets you come right to the last step of the road. Seems like He doesn't. Não é isso estranho? Deus deixa você chegar até o último passo do caminho. Parece que Ele não se importa. But He's watching you. Ele fica sentado, mas Ele está observando você. I think that when He was looking down into Babylon, His eyes on the sparrow, and I know He watches me. He watches you. Eu imagino quando Ele estava olhando para a Babilônia. Seus olhos estão nos pardais, e eu sei que Ele vela por mim. Ele observa. Repare. Notice, then I can see Him as He raises off of His great throne. His priestly garments drop around Him. Então eu posso vê-lo, enquanto Ele se levanta do seu grande trono, suas roupas sacerdotais caíram ao seu redor. Up there in the great big thunderhead was sitting back on the north side. E ele olhou por lá e um grande enorme trovão encontrava-se lá do lado norte. They come here, east wind, west wind, north and south. Eu posso ouvi-lo dizer, vinde aqui vento leste, vento oeste, norte e sul. This morning, they got under that thunderhead and rolled up the side of the throne. Eu vos quero dirigir nesta manhã. Eles se posicionaram sobre o trovão e rimbombaram ao lado do trono. Onto this big thunderhead, reached up and got a hold of this zigzag lightning and cracked it through the sky like that. Ele pisou sobre aquele grande trovão, estendeu a mão e segurou um relâmpago com forma de zigue-zague e estrondou através do céu assim. About the first time they made that final step to go in there, he come down with a tree of life, a stream of life, and picked off a big palm for a... E logo eles deram aquele passo final para entrar ali. Ele desceu pela árvore da vida, ou corrente da vida, e apanhou uma grande folha de palmeira para banar. And when they hit that fiery furnace, there was one like the Son of God. E quando eles chegaram naquela fornalha ardente, havia um como Filho de Deus, Standing away, all the fire freezes away from them, and as they're burning a long time, é sim, um como Filho de Deus, de pé no meio deles, abanando todas as virações do fogo para longe deles, e enquanto queimavam por muito tempo, testemunhas reais e verdadeiras. witnesses, God will stand by a real witness. Right? Deus se colocará ao lado da testemunha verdadeira. Isso é certo. Then, notice, when all the heat was on, Então observem, quando havia todo aquele calor ali, e o fogo queimando, o coração daquele rei se perturbou. and the fire was burning, that king's heart become troubled. Ele disse, vá, abra a fornalha, talvez, e veja se restou alguma coisa. They opened up the furnace, maybe and see if there's any ashes left. And when they jerked open the door, he jumped up and said, how many did you put in there? E quando eles abriram a porta com um puxão, ele se levantou e disse, quantos vocês colocaram ali? Said, 3, Disseram 3. 4, and yet it looks like the Son of God. Ele disse, eu vejo 4, e o outro parece o Filho de Deus, Standing by his witness. de pé ao lado de sua testemunha.
always will stand by His witness. Amen. Deus sempre estará ao lado de sua testemunha. Amém. You know that's the truth? Você sabe que essa é a verdade. It will make a difference and will stand by those who witness for Him. One time there was a little fellow by the name of David. Deus fará a distinção e se colocará ao lado dos que testemunham por ele. Certa vez havia um rapazinho chamado Davi. He went out to take some raisins out to his brothers one time that was in war. Ele saiu para levar algumas uvas, passas para seus irmãos. Certo dia que estavam em guerra. And his father Jesse sent him out. E seu pai Jessé o enviou. Saul was a king. Saul era o rei. Kings was on one side and the Israelites on the other side. A ditch between them with a stream of water flowing. Os filisteus estavam de um lado e os israelitas do outro lado. Uma vala no meio deles com uma corrente de água fluindo. As the devil always does when he thinks he's got the upper hand, brother, he really pleases. E como o diabo sempre faz, quando ele acha que está com a vantagem, irmão, ele realmente provoca. So he had a great big fellow there, about 7 foot or 8 foot tall, maybe a little more, maybe 10 feet, great big shoulders like a barn door, big spear and armor. And he stood up there and said, I'll tell you what, let's... Então ele tinha um grande sujeito ali com cerca de 7 pés, ou 8 pés, 2,43 metros de altura. Talvez um pouquinho mais, talvez 10 pés, enormes ombros como a porta de um celeiro, grande lança e armadura. E ele se colocou ali e ele disse, I'm the witness over here for the Philistines. Let us have a witness from over there. agora vou lhes dizer o que faremos. Sou a testemunha aqui pelos filisteus. Vamos ter uma testemunha de lá. Armies not fight, but let us come out and fight. And if I kill him, then you all serve us. If he kills me, then we'll serve you. See? E que os exércitos não lutem, mas que nós saiamos e lutemos. E se eu matar, então todos vocês nos servirão. E se ele me matar, então todos nós lhe serviremos. When he thinks he's got the upper hand, he boasts, brags, and carries on. Vem como o diabo faz, quando ele acha que está com a vantagem, ele se gaba, se jactancia e se comporta assim. Saul, 7 foot himself, was afraid to go meeting. Saul, com 7 pés, ele mesmo tinha medo de sair-lhe ao encontro. Armies of Israel was defeated. Standing back on the hillside looking across. E os exércitos de Israel estavam derrotados lá nas encostas das colinas, observando o outro lado. Oh, here come a little old boy up walking along there. Após algum tempo, ali vem um rapazinho andando por ali, pequeno, um rapazinho ruivo. Ruddy looking fella, not very big, little scrawny, spindly looking fella, but there was something beating out of that little old sheepskin jacket. Não, muito grande, um rapazinho magrinho, de aparência delgada, mas ali havia algo pulsando sob aquela velha jaqueta de pele de ovelha que o restante deles não tinha. Didn't have. He walked up there and gave his brothers some raisins and was talking to them about the war. Ele chegou ali em cima e deu seus irmãos algumas uvas, passas e estava falando com eles sobre a guerra. This big giant come out and made his boast just at the wrong time. Said, who'll come over and fight us? And David said, who's this fellow? Após algum tempo, esse grande gigante saiu e vangloriou. Vangloriou-se exatamente na hora errada, disse: quem virá para lutar conosco? Said, do you mean to tell me you'll let that uncircumcised Philistine stand out there and defy the armies of the living God? E Davi disse: quem é esse sujeito? Disse: vocês querem me dizer que deixarão este filisteu incircunciso ali de pé desafiar os exércitos do Deus vivo? Somebody to stand there and witness for the powers of God. Que tenhamos alguém ali que testemunhe dos poderes de Deus. I'm scared. He said, I'll go. I'll like that courage. I'll go. Let me fight. Todos eles estavam com medo. Ele disse: eu irei. Eu gosto dessa coragem.
Eu irei, deixe-me lutar com ele. Walked up and they took him up to Saul, and Saul said, well, that man is a warrior from his, why, he's been a warrior from his youth, and you ain't nothing but a youth. Ora, ele subiu. Eles o levaram até Saul, e Saul disse, bem, aquele homem é guerreiro desde sua... Ora, ele tem sido guerreiro desde a sua juventude, e você não é nada a não ser um jovem. Hallelujah. I love it right here. Veja, aleluia, eu gosto disso bem aqui. David said, look, Davi disse, veja teu servo, thy servant to Saul, the Lord let me kill a bear with a slingshot. He let me take a kid out of the lion's mouth and slay him. I grabbed him by the whiskers and took it away from him. ele me permitiu tirar um cabritinho da boca de um leão e matá-lo, e eu agarrei pelas barbas e o tirei dele. Sou uma testemunha. Hallelujah. He'd been somewhere. He'd seen something. He'd put the power of God to a test, and he Aleluia, ele estava em algum lugar, ele tinha visto algo, ele tinha colocado o poder de Deus ao teste, e ele era uma testemunha. Uma boa noite a todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós é um prazer estar de novo na casa de Deus, nesta noite para louvar, adorar Ele e alimentar as nossas almas. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 99 do hinarinho aqui da Águia. Sempre avante. Seja o coração alegre, sempre cheio de louvor, porque nosso Pai Celeste mostra-nos o seu amor. Vamos louvar, adorar a Ele. Cante, cante, louve o Senhor. Seja o coração alegre, sempre cheio de louvor. Isso, 99, sempre avante. Ao coração alegre, sempre cheio de louvor, porque nosso Pai Celeste mostra-nos o seu amor. Sempre alegre, é a vida do cristão. Oh, que grande regozijo lhe produz a salvação. Deus protege-nos nas lutas e nos pela mão. Sua graça é crescente, nos sustenta em aflição. Cante. Sempre alegre, é a vida do cristão. Oh, que grande regozijo lhe produz a salvação. Sempre guiará o justo no caminho sua luz, e por isso seguirei ao amado e bom Jesus. Sempre alegre, é a vida. Oh, que grande regozijo lhe produz a salvação. Aleluia. Ele sempre
sempre está produzindo alegria em nossos corações. Tenho 2 nomes aqui para nós intercedermos, irmãos, por eles. Então nós vamos levar ele diante do trono da graça, né? E todos nós também temos uma necessidade, nós vamos fazer com o levantar de nossas mãos, lembrando também, né, pastor, da família do pastor Joaquim Gonçalves. Nessa hora nós temos que fazer realmente uma sintonia de espírito, para que Deus venha cumprir a sua vontade perfeita. Oremos. Senhor Jesus Cristo, nós retornamos à tua casa com alegria no coração, por o Senhor saber, ó Pai, que nós somos filhos do Senhor. O Senhor sabe que quando nós saímos de casa, ó Pai, nós chegamos aqui com o coração alegre, coração cheio de amor, coração cheio de paz. Pai, nós viemos aqui, Senhor, para sermos abençoados. Nós viemos aqui para ser alimentados pela Tua palavra. Senhor, parta o pão para nós nesta noite. Senhor, nós colocamos o irmão Anderson Ribas Fernandes dos Santos na Tua presença. A irmã Andréia Marcial Fernandes dos Santos Moraes, que vai se submeter a uma cirurgia. Pai maravilhoso, tudo está nas Tuas mãos. Que o Senhor possa, Pai, ajudar os médicos a realizar esta cirurgia. As células serem, ó Pai, reconstituídas pelo Senhor. Pai, e agora nós com nossas mãos levantadas, intercedemos por Teu servo, ó Pai. Pastor Joaquim Gonçalves, Senhor, ele está em Tuas mãos, ó Pai. Nós cremos que tudo é possível para o que crê. Sua família, ó Pai, sua esposa, seu filho, dê forças para eles, ó Pai. Toda a noiva do Senhor na terra, ó Pai, nesta parte de cá, nesta nação, confia na mão poderosa do Senhor. Te pedimos com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus Cristo ressurreto. Amém, Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos ouvir o hino cantado pela irmã Dâmeres. Eu preciso de ti. Eu vou cantar um em inglês
dedicando ao meu pai, pastor José Alves Rodrigues, pelo seu aniversário. Primeiro eu vou ler e dedicar um destaque de hoje. Deus está do lado da corda com você. O Senhor está do seu lado. Destaque de hoje, pastor Joaquim Gonçalves. Eu vou cantar o hino em inglês e vou ler a tradução do hino. O nome do hino é Eu Preciso Mais de Ti. Eu preciso mais de Ti, mais do que ontem. Eu preciso mais de Ti, mais do que palavras podem dizer. Eu preciso mais de Ti, Senhor, mais do que antes. Eu preciso mais de Ti. Mais do que o ar que eu respiro, mais do que a canção que canto, mais do que a próxima pulsação, mais que tudo. E, Senhor, enquanto o tempo estiver passando, eu estarei ao seu lado, porque eu nunca quero voltar à minha antiga vida. Eu preciso mais de Ti, mais do que ontem. Eu preciso mais de Ti. Continue abençoando e ungindo a irmã Damas. Eu creio que não há um presente maior do que dizer um Deus abençoe, né? Levantar a mão por nosso pastor, que é um milagre também. Deus o abençoe, que Deus enriqueça a sua vida, seu ministério mais, que ele continue indo adiante, indo adiante. Somente crer, tudo é possível, somente crer, ele assume a plataforma. Graças a Deus.
impossível. Somente crê. Aleluia. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Senhor Deus, indignos como somos, cada vez que nós nos aproximamos de Ti, reconhecemos a nossa fragilidade, mas a graça do Senhor nos anima, ela nos encoraja, porque ela vem sobre nós incondicionalmente, não pelas nossas fraquezas, mas pela misericórdia. Estamos aqui mais esta vez, ó Pai, juntamente com nossos irmãos presentes e ausentes, que o Senhor possa ajudar a cada um, que todos possam ser reforçados, reanimados na fé, ó Pai, para prosseguir nesta jornada. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nosso boa noite aos irmãos aqui presentes, aos que estão através da internet. Nós cumprimentamos com mais um grauzinho de fé nesta noite, porque a fé ela vai nos sendo dada aos poucos, né? Cada dia mais que Deus nos permite vivermos aqui, nós vamos adquirindo esta fé. Esse hino somente crê, ele é desafiador, porque se você crê, tudo é possível, basta crer. Nós não íamos falar sobre data de aniversário, né? Eu não sei por que a maioria das pessoas não gostam de aniversário. Então nós hoje estamos completando 69 anos. Falta só um para alcançar a promessa, né? Ainda temos mais um ano. Porque aos 70, o profeta disse que Deus tem compromisso conosco até os 70. Depois daquilo é mais uma, como o próprio Davi disse, é mais uma robustez, é mais uma saúde que adquirimos e que vai nos ajudando a vivermos mais um pouco. Muita gente tem chegado até os 123 anos. Estava vendo ali no YouTube um senhor com 123 anos e ainda vivo, com saúde, consciente. Então isso é muito relativo, né? Que Deus nos ajude a estarmos vivos até a hora da sua aparição. Eu não tenho medo da morte, mas será para mim uma honra, em muitos sentidos, porque eu creio, irmãos, que nós vamos viver uma hora de muita expectativa. Aliás, já tem sido, né? Durante todas as eras, todos os nossos irmãos tiveram essa expectativa para a hora da vinda do Senhor. Não será fácil, será muito difícil para nós à medida que nós vamos nos aproximando àquela hora, mas será muito glorioso. Todos os santos desejaram viver aquela hora, não por estarem vivos, mas pela a bênção, não é? A especialidade que será. Então nós agradecemos a Deus por tudo. Segundo a informação que nós tivemos hoje de manhã, o Rai nos passou também esta informação,
é que o pastor Joaquim Gonçalves foi acometido do vírus e ele está em fase de recuperação. Está sendo cuidado por médicos, usando uma respiração artificial, mas até onde eu entendi não é tubo, é apenas um auxílio, né, de oxigênio. E como acontece, toda a família, esposa, filho, foram acometidos, mas estão em casa, não passa maiores problemas. E o irmão Adão, a esposa do irmão Adão, o irmão Martemes, também está sendo medicada. Então nós temos esse aumento da pandemia no mundo, aliás, no Brasil. E no Brasil o pior estado é o Goiás. É onde está a maior calamidade. Agora, nós não vamos nos assombrarmos, mas devemos redobrar os nossos cuidados, né? Não pegue, não bate a mão na mão do outro, porque o contato da pele é que faz o contato do vírus. Então você evita até de tocar na mão e evite estar na porta da igreja conversando, evite de estarem reunidos em família, porque a maioria dos casos tem sido encontros de família, é que levam este vírus, né? Porque é aquele rapazinho que vai para a festa, vai para o bar, e eles não têm muito cuidados, porque eles pensam que rapaz não morre, mas é um engano. Como que chamamos, essa fase, né, dele agora está atacando mais os jovens do que os velhos, né? Não é por causa de vacina, não, porque infelizmente os que estão vacinando é que estão morrendo primeiro. Quer dizer, não é também você pensar, fui vacinado, meu Deus, aí. Não, continua com seus cuidados. A vacina não vai te matar, ela pode não ser a esperança que muitos têm, mas não vai matar ninguém também não. Então mantenha os cuidados, né? Não saindo de casa, porque os que recebem a vacina e morrem porque eles pensam que já pode fazer tudo e andar da maneira que querem, né? Que desejam. Então eles acabam sendo apanhados e às vezes a vacina não vai segurar a vida deles. Agora, os médicos dizem assim, é que não evita de ser contaminado, mas diminui o risco. Então, nós nem entramos nessa questão de vacina, porque é muito chocante as ideias, né? Não combina, não adianta, cada um tem uma ideia a respeito. Há poucos dias uma moça, uma senhora da família estava falando sobre essa situação, ela é farmacêutica, e ela diz assim, vocês querem saber, esse vírus é uma predestinação de Deus. Quem foi predestinado para pegar, vai pegar, e quem não foi, não vai. Ela falou isso igualzinho papagaio fala, porque ela não conhece a mensagem, não conhece nada. É uma denominacional. Mas ela falou certo, né? Até certo ponto é certo, até certo ponto. Porque a pessoa que Deus tem um propósito na vida dele, de recolher ele, na hora certa, a morte é uma desculpa. Mas não precisa. Se Deus quer levar uma pessoa, não precisa de vírus. Uma parada cardíaca é o suficiente, né? Um acidente de carro é suficiente. Qualquer coisa que Deus permite pode acontecer. Mas se Deus se não chegou o tempo, e ainda não é hora, a pessoa pode ser acidentada, pode pegar vírus, pode ter parada cardíaca, que ele melhora e continua vivendo. Então isso, nós temos que descansar no propósito de Deus. Vamos falar nesta noite um assunto muito interessante. Essa mensagem foi pregada em 1947.
o ministério vindicado do irmão Brana tinha 14 anos, né? Que ele começou o seu ministério, foi em 1933, lá no Rio Ohio, quando ele batizava 500 pessoas. E ele estava batizando a 17ª, quando a coluna de fogo desceu ali, e aquela voz foi ouvida por todo mundo. Assim como João Batista foi enviado para ser o precursor da minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. E a vindicação do início do ministério do profeta foi ali. Agora, é claro que ele já estava pregando, ele já estava ensinando, mas podemos afirmar assim, aliás, deixa eu tirar essa palavra afirmar, nós podemos dizer que foi ali que Deus começou a vindicar o ministério profético do profeta William Branham. Em 1914 ele pregou esta mensagem, e ela foi assim uma mensagem muito se eu posso dizer, de levar a igreja a uma posição de uma fé diferente do que uma fé comum. Uma mensagem que levou ou leva a igreja a uma fé que eu esperava por esta posição. Agora vocês veem como Deus faz. Tem mensagem que parece que precisava de vir primeiro, pela ordem que ela foi pregada, mas pela ordem de Deus, pela nossa necessidade, ela está vindo quase no fim, né? Quase no fim. Só vou pegar aqui uma parte que eu já li, eu diminuí porque é uma apostila grande. Então está aqui, 12 de abril de 1947, Oakland, Califórnia. Estou lendo da maneira que eu sei, né? Califórnia. Irmão Branham pregou esta mensagem nos chamando para uma fé mais especial, uma fé mais definida. Mais definida. E ele vai falar coisa aqui que nós podemos ficar até em aperto. Agora, por isso é que ela tem que ser um ensinamento. Precisa ser um ensinamento. Porque uma pessoa pode ficar até, sentir-se até condenada, porque tem recebido a oração por problemas, doenças, e muitas vezes não tem sido curados. Aí você vai pensar assim, eu não tenho fé, será? Não, não é isto. Porque você tem que entender o propósito de Deus. Quando Paulo pediu pela terceira vez que ele curasse ele daquele problema dos olhos, irmão Branham nos ensina que ele passou a sofrer dores nos olhos e dificuldade para enxergar depois do contato com a luz no caminho de Damasco. E aquilo se tornou um espinho na sua carne. E ele orou 3 vezes para Jesus tirar aquilo dele. Mas Jesus veio e disse para ele, a minha graça te basta. Era para ele viver aquela situação até o fim da sua vida. Então você não vai sentir-se condenada, mas eu creio que Deus vai te ajudar a você alavancar a sua fé numa posição mais alta. Porque às vezes nós precisamos disto, de colocar a nossa fé no nível mais alto, para recebermos as bênçãos, inclusive a cura divina. Então nós paramos aqui no parágrafo 44, e esta mensagem, dado o tempo, né, que ela foi gravada, ela teve muitos problemas na gravação, às vezes tem muitas falhas. Eles dizem assim, gravação arranhada. Quer dizer, a voz não estava perfeita, não teve como copiar a letra, né? Mas
nós podemos prosseguir lendo ela, porque não vai ficar faltando expressão para nós. Eu vou voltar um pouquinho aqui no 44. Ora, disse ela, olhe aqui, quero te perguntar uma coisa. Ela disse, Deus moveu isso ou o diabo moveu aquilo? Ele estava falando com aquela moça que queria a cura divina, mas ela não tinha fé, porque ela estava com um apêndice já vindo à fura, e ela iria morrer porque ela não suportaria chegar no hospital. Mas o profeta disse que ela não tinha fé para crer na cura divina. Aliás, crer na cura dela, né? Porque a gente pode entender que tanto faz, né? Quando o irmão Branham usou aquele contato ali do cordão, daquele brinquedo ali das crianças que estava pendurado ali, e mandou ela mover ele, e ela não conseguiu. Ela disse que aquilo era uma coisa muito natural, que era até parecido com o espiritismo. E o irmão Branham moveu aquele pingente, exatamente para mostrar para ela que a fé podia fazer aquilo. Mesmo assim, ela ainda não creu. Ela continuou incrédula. Aí ela fez essa pergunta: o que é que fez aquilo mover? Foi o diabo que moveu aquilo? Eu disse, nenhum dos dois mexeu nisso. Porque ela perguntou se foi Deus ou o diabo. Aí ele disse, nenhum dos dois. Isso aqui, irmãos, é um grande ensinamento. Porque tem coisa que é Deus que faz, tem coisa que é o diabo que faz, mas tem coisa que é o homem que faz. Nós temos que saber separar as três coisas. Como disse o pastor Euclides, o homem em si, ele é pior do que o diabo. No sentido mal, né? Ele é pior do que o diabo. Mas Deus pode usar o homem, como nós estudamos aqui atrás, Deus pode usar o homem para fazer determinadas coisas, até sobrenaturais. Até sobrenaturais. O que é naturais? É coisa natural da vida. O que é além do natural é sobrenatural. Então você pode fazer coisa sobrenatural, às vezes pela criatividade do próprio homem. O homem tem muitas decisões, muitas coisas, principalmente se tratando de descoberta. Vocês sabem que a luz e a maioria da tecnologia, elas foram criadas por Deus, mas Deus deixou no oculto. Deus não colocou na terra a energia de primeira mão, mas Ele permitiu que o homem descobrisse. O homem, a inteligência do homem, descobrisse a energia, descobrisse o carro, o computador, os programas de computador, né, e essas tecnologias todas. Isso foi a inteligência do homem. Aí o profeta disse, eu movi. Olha só o que ele diz, eu movi aquele pingente ali, para eles sair andando naquela sala onde eles estavam. Ela disse, bem, você está a 15 pés ou melhor, longe daquilo, 15 pés de distância. Você não passou o dedo lá, não passou a mão lá? Como que foi você que moveu? Eu disse, não, foi minha fé que o moveu. Vem, se você pedir alguma coisa e não duvidar, está vendo o que eu quero dizer? Fé, mas você é um agente moral livre. Agente moral livre é aquele que tem o direito de fazer
de escolher o que quer. Um agente moral livre. Você é um ser humano. Você pode se ofender com isso em seu coração. E eu não poderia tocá-lo se você precisasse. Jesus não pôde fazer muitas obras poderosas. Por quê? A congregação diz descrença. É descrença. Corretamente. Vê quão pouco as pessoas sabem sobre a fé. Quão pouco. É incrível, amigos, descobrir o quão pouco as pessoas sabem sobre isso. Elas falam muito sobre isso, mas sabem tão pouco sobre isso. E então ela disse: bem, você quer me dizer então que papel isso desempenha com Deus? Aquela parte aí? Eu disse: agora olhe, havia um anjo que desceu ao quarto e me disse que lá atrás, antes de eu nascer, o anjo disse para o irmão Brana, lá no quarto, que antes dele nascer, estava pré-ordenado para eu ter um dom de cura divina. Eu falei aqui agora recente sobre o ministério que Deus vindicou para a noiva. Ele é predestinado, e a pessoa nasce, vem do ventre da mãe. Ela nasce e sinais tão pequenininhos, eles acompanham esta pessoa. Sinais pequenininhos. Vocês podem ver a história de ministros vindicados por Deus, que eles sempre tiveram sinais. Sempre tiveram. É por isso que o cristão observador das coisas, que dispõe da inteligência de Deus, ele analisa as coisas por anos sobre a vida de uma pessoa. Ele analisa aquilo por anos. Eu nunca esqueço da afirmação da minha mãe, depois que eu parei lá em Uberlândia, voltei para o sítio, e ela chegou um dia lá em casa, muito brava, ela era muito assim extrovertida para falar, e gritou comigo lá do carro: que você está fazendo aqui nesse buraco? Você nasceu para ser pastor e você fica aqui nesse buraco? Volta para o seu lugar. Aí eu fui conversar com ela. Ela foi contar para mim como foi o meu nascimento. Foi uma coisa sobrenatural, que ela, meu pai e os amigos que não entendiam, meu pai nunca viu isso aqui na vida. Nunca viu. Morreu sem ver a Bíblia. E ele carregava aquele sinal, e até aos quais nos dias dele morrer, ele demonstrou o interesse, a preocupação dele comigo em relação a coisas sobrenaturais. Uma hora posso contar para vocês como foi. Mas você vê estas coisas acontecendo aqui e ali. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, bem bíblico e bem fácil. José, chamado José do Egito. O irmão Brana não faz um relatório sobre ele e seus irmãos? A vindicação dele, o nascimento dele, como o sobrenatural veio sobre ele. Ele foi vendido exatamente porque ele era espiritual. Ele tinha sonhos. E os irmãos dele se encheram de inveja, porque ele tinha sonhos sobrenaturais.
Quantos irmãos eles eram? Quantos irmãos? Quantos, Dâmaris? 12 irmãos. E José era o filho da Raquel? Ou era filho da Leia? Da Raquel. E ele o pai de José já tinha tido 9 filhos com a Leia. Mas quando Deus abriu a madre de Raquel, aí veio o José e o Benjamim. E foi exatamente aquele menino tão especial, filho do mesmo pai, mas de um nascimento, olha só, de um nascimento especial. Uma madre foi aberta para que ele nascesse. E ele era um homem espiritual, tanto na família como lá no Egito, ele sofreu a discriminação por causa do dom de Deus sobre ele. E aí vocês podem tomar até o próprio Senhor Jesus e tantos profetas, né, do Velho Testamento, a vinda de João Batista e outros, a vinda de Moisés, tipo de Cristo. Todos eles nascendo do mesmo povo, porém, olha a diferença de Moisés com os demais meninos hebreus. A maioria deles morreram comidos pelos crocodilos. Mas Deus preservou a vida de Moisés. Então isso aqui é só para vocês tomarem uma ideia do que é Deus trabalhar através desta maneira. Vê quão poucas pessoas sabem sobre a fé. Porque essa fé que é falada aí na procissão católica, na reza lá no pé da cruz, e com o santinho na mão, e com a imagem na parede, e a igreja, aquele pregador que surge aí, o chapéu preto e tantos outros mais, explorando as pessoas através de um sensacionalismo. É apenas sensação, emoção. Eles provocam a emoção na pessoa, o sensacionalismo às pessoas, e elas dão tudo o que elas têm para aquela igreja. E o que eles querem? É a cura do povo? Não, eles querem o dinheiro. É o dinheiro. É a busca de todo falso líder. É dinheiro. É incrível, amigos, descobrir o quão pouco as pessoas sabem sobre isso. Elas falam muito sobre isso, mas sabem tão pouco sobre isso. E então ela disse: bem, você quer me dizer então que papel isso desempenha com Deus, aquela parte aí? Eu disse: agora olha, havia um anjo que desceu ao quarto e me disse que lá atrás, antes de eu nascer, estava pré-ordenado para eu ter um dom de cura divina. Eu quero que vocês prestem atenção aqui, eu estou repetindo, porque esse é a obrigação de toda a escola, é fazer ênfase e repetir às vezes o assunto, para a igreja captar. Então, veja que, lá na frente, o irmão Brana vai falar sobre aqueles que têm fé e os que não estão cheios dessa fé. Então o anjo veio a ele e disse que ele teria um dom de cura divina. Aí nós ficamos assim: meu Deus, por que eu não tenho fé igual ao irmão Brana? Por que eu não tenho fé igual ao irmão Brana? Eu sairia por aí com compaixão, orando pelas pessoas doentes. Eu sairia por aí fazendo campanhas de cura divina. Mas o irmão Brana, o profeta de Deus para esta era, ele recebeu uma comissão.
Comissão é uma incumbência. É como você pegar um funcionário seu lá na empresa e dizer assim: olha, o seu trabalho aqui na minha empresa é cuidar daquele escritório ali, fazer tudo o que nós precisarmos ali com aquele computador, e as pessoas vão levar lá para você, e você vai colocar em ordem tudo isso aqui para organizar a empresa. De repente você pega o outro e fala assim: olha, você vai cuidar das máquinas, da assistência das máquinas, porque você é formado nisso, é técnico nisso. Então você vai engraxar, vai trocar peça, vai zelar. Você não vai fazer nada com elas, mas vai deixar elas no ponto para serem usadas. Assim foi Deus. A comissão que Deus deu para William Branham, a primeira comissão foi a cura divina. Depois, a segunda comissão foi conhecer o segredo dos corações. E o que é conhecer o segredo dos corações? É a manifestação do ministério do Filho do Homem. É a manifestação. É aí onde Jesus disse que o Filho do Homem viria para restaurar todas as coisas. E a terceira coisa que Deus deu a ele foi a revelação dos mistérios. Foi a terceira puxada, a revelação dos mistérios. Por ordem, a igreja deve estar cheia destas coisas. Fé, depois discernimento. Olha, a igreja que não tem discernimento, ela é vulnerável. Porque para você discernir uma pessoa, não precisa muita coisa, não. Não precisa. Eu desafio a vocês me acompanharem. E nós vamos fazer visita para 100 pessoas. Das 100 pessoas, você vai chegar a uma conclusão que esse discernimento não está simplesmente naqueles que conhecem a Bíblia toda e a mensagem toda. Tem muita gente que conhece a Bíblia toda, a mensagem toda, e não tem o discernimento que uma pessoa analfabeta tem. Agora, eu não estou contra e jamais seria contra você estudar a mensagem, ler a Bíblia e conhecer. Porque você já pensou, se você tem o discernimento de Deus mais o conhecimento, aí é que você fica bom. Não é verdade? Aí que fica bom, porque você já tem o discernimento somado ao conhecimento. Mas o discernimento não deixa uma pessoa ser enganada por muito tempo. E às vezes por pouquinho tempo. Eu já convivi com pessoas assim, humildes, que não sabiam ler e que não sabem. Mas você não consegue falar nada para elas fora da mensagem e elas aceitarem. É na hora, elas falam: não, isso aí não está bem certo, não. E ele veio e me disse no quarto uma noite que Deus havia enviado o dom. Eu já falei para a igreja que esse anjo esteve com o irmão Branham 2 vezes. Aliás, ele esteve com ele quase a vida dele inteira. Mas com esta comissão aqui foi 2 vezes. Uma em uma cabana e a outra no quarto dele, lá na sua casa. E aqui ele se refere à do quarto. Deixa eu me perco aqui, irmãos. E ele veio e me disse no quarto uma noite que Deus havia enviado o dom, e era um dom de cura divina para o povo. E se eu pudesse fazer com que as pessoas crescem em mim. Olha, irmãos, isso aqui é um lugarzinho onde nós devemos parar um pouco. Porque é a coisa mais difícil que existe, é você
adquirir a fé das pessoas em você. O natural explica o espiritual. Por exemplo, você chega numa cidade e às vezes você, dependendo do seu relacionamento, você vive ali 1 ano, 2, 3, 10 anos, para depois as pessoas descobrirem, especialmente uma cidade maior, né? Descobrirem quem é você, para que você tenha crédito. Depois que você convive, faz seus negócios, paga tudo certinho, em dias, não dá cheque sem fundo, cumpre com seus deveres, com seus compromissos, aí você começa a adquirir confiança do povo. Depois você passa a frequentar o banco da cidade. Você pode ter patrimônio, mas o banco não vai te oferecer nada antes de acreditar em você. Depois que você vai ali, faz um financiamento, paga em dias, às vezes até antes do prazo, e de repente o gerente está te chamando lá. Eu não falo isso para... Eu tenho que falar de mim porque eu não sei do relacionamento do irmão Adeilson com o banco, eu não sei de ninguém aqui, né? Então eu tenho que falar de quem eu sei. Eu já passei por fase difícil em banco, irmão. Você perde... Eu perdi o crédito uma vez com o banco porque eu deixei voltar um cheque na época de 40 mil, que era o dinheiro que eu comprei aqui no Iporá, uma caixinha de remédio, que hoje seria uns R$12. Eu não tinha dinheiro, saí do hospital, não tinha dinheiro. E o dono da farmácia era lugar de tio meu, a farmácia do povo lá embaixo. A esposa dele é irmã da minha mãe. E eu cheguei lá, falei, João, me dá esse remédio, eu vou deixar um cheque. Tudo bem, Zé, pode deixar. E o cheque voltou. Gente, depois aquilo me deu um problema tão grande. Tudo que eu ia fazer no banco, eles falavam, o senhor tem uma restrição aqui. Voltou um cheque do senhor. Aí eu olhar, moço, mas esse cheque aí, eu comprei uma caixinha de remédio assim, ó, R$12 hoje. Mas o senhor deixou. Agora hoje, depois de muitos anos, o gerente chegou lá, me chama lá e fala assim, ó, vende o seu gado tudo e eu refinancio outro para o senhor. O senhor tem aqui 260 mil para comprar máquina, se precisar. Eu agradeço porque eu não tenho interesse. Mas é crédito. É crédito. E é assim que acontece com as pessoas. Uma pessoa vai ali e compra um gado e não paga, e a notícia ruim, vocês sabem, ela não anda, ela voa, né? Poucos dias todo mundo na cidade está sabendo, ó, o fulano compra e não paga, ele comprou o gado do fulano ali e não pagou. Ele nunca mais ele consegue crédito. Ele compra, mas é assim, deposita primeiro, depois eu te entrego. Ele nunca mais adquire crédito. Mas tem pessoa pobre, eu conheço lá na minha cidade, lá em Fazenda Nova, e aqui no Iporá também, conheço muita gente aqui que mexe no negócio aqui, que não tem patrimônio, não tem nada, mas eles compram o que querem lá no leilão, compram o que querem na cidade, porque eles adquiriram crédito. As pessoas falam assim, ó, esse aí pode vender, ele nunca deu prejuízo. Eu estou dando aqui, irmãos, uma entradinha no natural para vocês entenderem melhor essa posição aqui, que o anjo disse para o irmão Brana, se você fizer com que as pessoas, as pessoas sabem sobre isso, elas falam muito sobre isso, mas sabem tão pouco sobre isso, é porque eu me atrapalho aqui, irmão. Então o anjo disse para ele, se eu pudesse fazer com que as pessoas crescem em mim, porque não é fácil, vou repetir, não é fácil você fazer as pessoas crerem em você, porque você tem 20 anos, eu tenho 50 anos, 51 agora de ministério, mas se eu me aprontar com vocês aqui, vocês perderam a fé em mim,
Eu posso ficar aqui mais 10 anos, que o meu 51 não vai valer nada. Entenderam? Cresce em mim, e fosse sincero quando orasse. Essa sinceridade aqui, irmãos, não é apenas você criar um ar religioso. Não é apenas você estabelecer através de um espírito religioso que você está sendo sincero. Não, isso aqui é coisa que é vista pelos de fora. Não é eu que vou determinar. Não, eu sou sincero. Eles dizem muito isso aí, até nas discussões de plenários. Quantas vezes eu ouvi isso aí em plenário? Não, eu sou sincero, irmãos. Eu não aceito isso aí. Eu sou sincero. Eu não aceito isso aí. Quer dizer, na verdade, ele está sendo sincero em relação àquela colocação dele ali naquele caso. Porque é um argumento de advogado. Ele está advogando em função daquela causa. Eu estou sendo sincero, eu sou sincero. Eu não aceito isso aí. Não. Essa sinceridade aqui, irmãos, é uma sinceridade com Deus. William Branham mentiu para os advogados. E ele ajeitou a coisa. A irmã Meda estava chorando lá dentro quando ele voltou do quintal. E ela disse: Billy, você falou uma coisa certa para se dizer? Ele disse: oh, querida, perfeitamente, porque eu não estava aqui, eu tinha saído. Você disse que eu não estava aqui, mas você não mentiu. Eu tinha saído, estava lá fora mesmo. Aí todo mundo estava de bem ali. De repente o telefone toca. O José pequenininho correu lá, pegou o telefone e disse: papai, o senhor quer que fale que o senhor não está aqui? Olha só, o menininho ouviu a mãe falando e ele perguntou ao pai se ele queria que ele dissesse que ele não estava ali. Aquilo foi um tapa no rosto do profeta. Mas ele continuou em frente. Ele não estava sendo sincero. De repente ele foi saindo para orar por uma criança, porque os pedidos de oração eram constantes. E quando ele estava indo ali, saindo para orar por uma criança no hospital, a voz veio e disse: você não está pronto para orar por aquela criança. Aí ele correu para trás, pediu perdão à esposa, correu nos advogados, pediu perdão aos advogados, e correu para a caverna, e ficou lá 3 dias em desespero diante de Deus para ser perdoado. Sabe por quê, irmãos? Porque no geral ele era sincero. Ele falhou em relação àquele caso, mas ele era sincero no geral, porque o erro é humano. Ele era sincero, então ele correu para a caverna e pediu o que de Deus? Ele pediu um sinal. Qual foi o sinal? Que Deus o permitisse ele vê-lo pelas costas. Agora, eu disse, portanto, falando face a face com este ser sobrenatural, que era o anjo que foi lá, creio de todo o meu coração. E se eu puder fazer você crer em mim de todo o seu coração, isso é o que move Deus. É o que move Deus. Porque essa é a verdade, irmãos. Enquanto uma pessoa não crer na oração do seu pastor,
é melhor que ele não ore. É por isso que eu não sou muito de fazer fila de gente na frente. Eu gosto de orar mais por uma pessoa que está carente, precisando, e vem e pede oração, às vezes até sem a gente falar naquilo. Não é uma regra, mas nos sentimos mais seguros. Não sou contra quem faz, é claro, né? Ele está fazendo o melhor que pode. Mas a pessoa tem que crer naquela oração. Agora, quando você vai ver aqui na frente, não vamos ter pressa não, irmãos, mas quando você desabrochar esta fé, quando você soltar esta fé, não precisa ser nem o seu pastor, qualquer irmão que orar por você, você é curado. Porque afinal, não é a pessoa que está orando, é você que está exercendo a fé da cura. Às vezes a imposição de mãos foi para ajudar, às vezes porque é o pastor, é porque é o evangelista, aquele grande evangelista que vem lá de fora e faz aquele movimento de cura divina, porque isso fluiu aí no mundo religioso. E essas coisas, e aí você pode até ser ajudado por esse movimento, porque às vezes Deus tem que movimentar a coisa. Às vezes Deus tem que agitar alguma coisa para despertar a fé. Aquele tanque lá do Betesda, aquela água ali não tinha virtude nenhuma, diz o irmão Brana. Mas um anjo vinha ali, ó, e pegava assim com a mão e dava uma rodada na água, assim uma sacudida na água. E aquele que viesse primeiro e pulasse lá, ia embora para casa completamente curado. Completamente. Aí depois vinha outros, mas porque sempre vem. Aquele mesmo paralítico, aquele que tinha uma doença lá, há quantos anos que Jesus curou ele? Parece que 18 anos. Aí Jesus chegou lá e disse assim, olha, toma a sua cama, levanta e anda. Irmão Brando disse que ele tinha um problema de próstata. Ele não era nem paralítico. Levanta e anda. Porque Jesus perguntou para ele, por que você está tanto tempo aqui e não foi curado ainda? Toda noite você vai na frente, toda noite oração, toda noite pedido de oração pela mesma pessoa, pelo mesmo filho, pela mesma filha, pelo mesmo pai, pela mesma mãe. E por que já passaram tantos anos e ainda não aconteceu nada? Aí ele disse para Jesus assim, mas quando o anjo vem e movimenta, porque eles sabiam que a ordem era aquela, é quem fosse primeiro. Quando eu vou, alguém já pulou na minha frente. Ali pulava de qualquer jeito, né? Caía do pescoço, afogava, não importava, era curado. Ninguém queria dar prioridade ao outro. Não, pode ir na frente, a senhora é anciã, a senhora é idosa, o senhor é idoso, pode ir, eu sou mais jovem, fico aqui. Não, naquela hora ali, não tinha esse negócio de considerar nada disso, não. Agora Jesus, aliás, a água era movida. Eu estava vendo hoje lá no filme que as crianças estavam assistindo sobre Naamã, aquele que foi curado da lepra. Chegou lá e o profeta Eliseu disse para ele, vai lá no rio e mergulha 7 vezes. Por que o profeta mandou mergulhar 7 vezes? Não bastaria uma? Não bastaria uma oração? Não, vai lá e mergulha 7 vezes. Se ele tivesse mergulhado 6 vezes, ele teria saído dali um leproso do mesmo jeito. Mas ele entrou no rio e mergulhou 7 vezes. Aquilo foi para agitar as águas, mover a fé.
Irmãos, estamos aprendendo. Eu disse, portanto, falando face a face com este ser sobrenatural, creio de todo o meu coração. E se eu puder fazer você crer em mim de todo o seu coração, isso é o que move Deus. Olha, irmãos, vocês podem ver que as curas na Bíblia não dependeu muito das pessoas que oravam. Não dependeu deles, não. Dependeu foi da fé da pessoa. Olha aquele paralítico lá da Porta Formosa. Pedro olhou para ele e viu que ele tinha fé, diz a Bíblia. Viu que ele tinha fé. E disse para ele o quê? Não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ele já tinha visto, Pedro era o homem, vamos chegar aqui mais na frente, era o homem da fé especial da cura divina. E ele despertou, aliás, ele viu naquele homem que existia ali uma fé para ser curado. Se ele não tivesse discernido aquele homem, ele não teria feito nada, proposta nenhuma para ele. Ele teria passado, colocado a moedinha lá, e nem a Bíblia registraria aquilo. Ele teria colocado ali sua moedinha de esmola, ido para dentro do templo, ficado ali, e nós nem saberíamos disto. Mas ele parou, a Bíblia diz que ele olhando para ele, o profeta disse, ele viu que ele tinha fé. Eu estava meditando nisso aqui, irmãos, me lembrei do raio-x. Irmão Branham disse que o homem, aliás, a ciência diz que não existia energia na Terra. Não existia. Hoje já descobriram que há energia, que podem produzir energia, inclusive magnética. Se a Terra não tivesse energia magnética, ela não existiria, não haveria sobrevivente nela. Vocês sabem que a força magnética, ela pode ultrapassar e pode faltar. Os graus da força magnética, chamado Gauss, são 90 Gauss, para uma boa saúde. Lá no Japão tem uma montanha que eles analisaram e viram que ela tem de 90 a 110 Gauss. Então as pessoas sobem para lá para serem curadas. Muitas doenças as pessoas são curadas por causa dessa força magnética. Até hoje, essa semana mesmo, me falaram da estação de São João. Estação de São João, aqui perto de Itapirapuã. Tem uma água em Cachoeira chamada Água Santa. Aquilo deu fila de idolatria para lá. Virou uma cidadezinha lá ao redor dessa Água Santa. Então as pessoas não sabem que ali é uma energia. Agora, o raio-x prova que no ser humano tem energia. Você chega ali para tirar um raio-x do tórax, a funcionária vai dizer assim, o senhor tira a camisa e encosta o tórax aí nesse painelzinho aí, o queixo lá em cima, e fica bem posicionado. E ela vai lá atrás para não receber irradiação, ela esconde, liga o aparelho dispara. Ela não usou energia nenhuma de aparelho, ela só despertou a energia que estava dentro de você. E ela é que produziu a luz e mostrou o seu organismo por dentro. Então nós já temos a energia. E o que o aparelho faz? Desperta a energia que temos. O que a fé faz? Ela desperta a fé que temos para a cura.
Por isso é que você vai encontrar na igreja muita gente que não tem fé, porque ela não tem essa energia da fé. Vamos devagar aqui, depois vamos chegar lá, né? Depois nós vamos chegar lá. E então você está curado. Então é o que move Deus. Move Deus é a sua fé na oração de quem vai orar por você. E então você está curado. Sua fé te salvou. Não foi o que Jesus disse para a mulher lá que tocou nele? Ela foi lá, tocou em Jesus, e Jesus não estava nem sabendo, porque ele estava caminhando no meio da multidão. E aquela mulher veio ali de pontapé, veio devagarzinho, veio, porque os discípulos não deixavam ela chegar muito próximo dele. Todo mundo queria tocar nele. Hoje eu estava lendo aqui, o irmão Brana passou por uma fase em uma cidade, eu creio que foi lá mesmo nos Estados Unidos, que os irmãos diáconos, a polícia, tinha que deter o povo, porque senão eles pisoteavam ele, porque a multidão vinha em cima dele para tocar no irmão Brana. Se eles deixassem, eles pisavam em cima dele, matavam ele ali no chão. Todo mundo queria receber a sua cura, então eles corriam atrás dele. Às vezes tinha que descer ele assim, ó, abria aqui um buraco, subia ele lá em cima no telhado, e descia ele aqui por um cesto, e ele já caía aqui na plataforma, com o cordão de polícia aqui na frente. Olha só como as pessoas despertaram tal fé no homem. Sua fé te salvou. Você entende o que eu quero dizer? Sua fé para crer te salvou. Não o que você elaborou e pensou em sua mente, mas o que você realmente sabe. A própria evidência das coisas que não se veem. Porque fé, irmão, não é o que vê, não. Fé não é o que vê. Você entende o que eu quero dizer? Então a garota disse: irmão Brana, eu realmente sei que há algo acima de onde eu já alcancei. Ela disse: vou tentar de todo o coração e Deus tenha misericórdia de mim. Ela disse: deixa-me crer. Ela sentiu que ela estava tendo uma melhora de fé. A fé dela estava subindo. E então segurei sua mão. Havia uma vibração saindo daquele apêndice rompido. Ali ele já usou o dom do discernimento. Já saiu do dom de cura e entrou no dom do discernimento. Porque ele tomava a mão das pessoas e ele sentia a vibração. A mão dele envermelhava e suava. Se ele pegasse na mão de uma pessoa e ela não vibrasse, a mão dele não vibrasse, não avermelhasse, o anjo disse para o irmão Brana: diga somente para esta pessoa: irmã, irmão, Deus te abençoe, porque ela não alcançou a fé da cura. Muitas pessoas entravam na fila. Vocês veem isso até no filme O Fundo Clama o Fundo. Pessoas ficam ali muito tempo esperando. De repente ela bate no ombro dele e vai embora. Porque não houve vibração. Ela não teve fé. Agora imagina, irmãos, que desespero não deveria, a menos que essa pessoa volte para casa e fale assim: oh meu Deus, por certo é a tua vontade que eu... Uma irmã chegou a dizer assim: irmão Brana, será que é a vontade de Deus que meu filho continua aleijadinho da perna? Será que é a vontade de Deus?
irmão Branham disse, não, irmã. Não, irmã. E foi ajudando ela, e ela creu, e o menino foi curado. Mas ela chegou a pensar que era a vontade de Deus que seu filho fosse para o resto da vida um paralítico. Então você não tem que aceitar isso, porém, aceitar a vontade de Deus, né? Senão você vai entrar em até um descontentamento espiritual. Agora a garota despertou a fé e começou. De repente ele foi lá e pegou a mão dela, porque ele viu que ela estava alcançando a fé. E havia uma vibração saindo daquele apêndice rompido. Porque o caso dela, como vocês sabem, ela morreria dali pouco tempo com aquele apêndice aberto. Orei por ela e parou imediatamente. Eu disse, Deus te abençoe, irmã, sua fé agora te salvou. Vamos dizer graças a Deus? Graças a Deus. Alguns momentos depois eu estava sentado na cadeira e fui dormir. Porque vocês sabem que ele saiu de casa para ir orar por aquela moça, sem condição de abrir os olhos. Vocês lembram que ele não tinha condição. Tão cansado que ele estava sentado em uma cadeira lá fora, quando o irmão chegou para pegar ele, e a esposa começou a chorar, porque ela pensou que ele iria morrer na estrada, ele ia dormir e cair no precipício, mas ele foi rompendo até chegar lá, e agora ele sentou lá, depois da menina curada, como que dizendo, cumpri a minha tarefa, cumpri o meu trabalho, e então ele sentou lá e foi dormir. O sol estava nascendo, eu tive que descansar um pouco antes de voltar para casa, porque eu estava com medo de me arrebentar em algum lugar na estrada, ir a pique. E eu estava sentado lá, chamaram a ambulância, disseram que não havia necessidade. Mesmo assim chamaram, família assim. É igual a esposa do Montônio, estava curada a família, não, vai fazer exame para ver se está mesmo. Então chamaram a ambulância lá, sabendo que não tinha necessidade. E quando eu fui acordado por um dos membros da família, ora, a menina estava fora da cama e tinha comido meio pote de sorvete. O que era o problema dela? Apêndice. E ela não passou por um bisturi daquele dia até agora. Ela estava de pé na varanda e acenou um adeus. Ela disse, adeus, irmão Brana, porque levantou lá e saiu para ir embora. E ela lá da varanda, adeus, irmão Brana, adeus. Seu testemunho apareceu no Redald of Truth, não muito tempo atrás. Senhora Edith Wright, em Milton, ou DePaul, Indiana, era ela lá ali. Ele se referiu a um jornal, né, que circula os testemunhos de cura, aquilo circula no país. Então ela saiu naquele jornal. Tudo certo. Agora você vê o que é fé? É algo, agora vejam, amigos. Eu sei que todos vocês são, pelo menos, saibam disso. Este corpo é controlado pelos 5 sentidos. Eu vou parar aqui, irmãos. Eu vou parar aqui, mas nós vamos continuar. Continuar. Não vou esquecer nunca o dia que eu parei aqui. 21. Quero colocar aqui 52. Então, nós vamos parar aqui porque nós vamos entrar sobre esses 5 sentidos. E vocês vão ver, irmão Jorge, que pregou lá agora há pouco sobre os 5 sentidos, vocês vão ver como isso aqui vai ficar muito mais profundo. Como o irmão Brana ensina sobre os 5 sentidos, que é os 5 sentidos, que é um posicionamento do seu corpo.
E os 5 sentidos, que é o posicionamento do corpo, não é o do espírito, é do corpo. Porque do espírito são 5 sentidos, mas é o quê? Memória, razão, afeto, raciocínio. Eu sempre esqueço um. Agora, o do corpo é paladar, olfato, audição, visão e tato. E ele vai mostrar para nós que esta fé, ela é tão fundamental quanto os 5 sentidos do corpo. Nós vamos deixar isso aqui para domingo que vem. Vamos fechar nossos olhos. Querido Pai, nós estamos agradecidos pelo profeta tão profundo dentro da mensagem, dentro da experiência ministerial. Ó Deus, obrigado, Jesus, por conhecer esta mensagem tão linda e abençoada, conhecer o profeta do Senhor, conhecer os meus irmãos, conhecer os ministros, conhecer a todos, ó Pai, que estamos pregando esta fé de arrebatamento, muito maior, muito mais excelente, a fé perfeita para o rapto, Senhor. Que o Senhor nos ajude a estarmos firmados nisto. Toda a fraqueza humana, tudo, ó Pai, que é uma falha humana, não estorve esta fé perfeita que nós estamos esperando por ela, mas que tenhamos isto em abundância, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. O Senhor abençoe ricamente nossos irmãos através da internet, porque são irmãos aqui nossos que não vieram, estão até viajando, né? E participam conosco, e os irmãos das congregações, o irmão Juversino e família em Diorama, José Antônio e família em Cachoeira, Emi Alves em Cachoeira, a irmã Noemi e família em Diorama, irmã Miriam Duarte e família em Cachoeira, Delavi, família na Fazenda Três Flechas, município de Diorama, né? Não sei nem se o Diorama é municipado, Deve ser, né? Aliás, não é Diorama, é porque eu gosto de brincar com Diorama. É Confresa. Será que lá já é também? É uma região, é um distrito. Ah, sim. Está vendo como é bom a gente entrar na brincadeira? Então descobrimos que não é bem, mas é município lá de Confresa, não é? É um distrito. Três Flechas é um distrito, e aí a fazenda leva o nome do distrito, né? Muito bem. E a irmã Divina em Piloândia, Afonso e Maria Natal em Rio Verde. Ei, Maria, Deus te abençoe, Afonso, homem que sobreviveu ao Covid, passou mais de, 60 dias, né, entubado, saiu de lá firme, está trabalhando de pedreiro, graças a Deus. Irmão Paulinho em Diorama, irmã Sônia Cardoso em Goiânia, Deus abençoe a irmã Sônia, a Maria Luísa, Rio Branco no Acre. Ô irmã Maria Luísa, é minha ovelhinha, irmãos, quer dizer, foi ganhada pelo meu ministério em 1970, lá em Cachoeira de Goiás, e ela nos dá esta honra de estar conosco nesta noite. É uma família grande, parente do irmão Julimar também, não é? Eles são parentes, o irmão Carlete e essa turma, filho da irmã Marina, e estão lá nos assistindo. Um abraço, irmão Maria Luísa, para todos os familiares aí. Irmão Ézio, família em Confresa, e Josiel. Irmão Josiel, eu preciso falar com você. Passa o seu telefone aqui para o irmão Pedro, tá ok? Deus te abençoe, irmão Josiel, um abraço. O Raine e Leia, também em Goiânia, eles estão lá no trabalho da casa, alugando a casa,
e agora com a pandemia ninguém quer alugar casa, né? Mas Deus abençoe vocês aí também. Logo Ele estará conosco. Um abraço a todos, até quarta-feira, Deus permitindo. Eu gostei muito da mensagem de quarta-feira, vocês gostaram? Irmãos, eu fiquei pequenininho perto daquela mensagem. É por isso que o pastor Joaquim Gonçalves disse, nós precisamos de ouvir ele de novo, porque aquela mensagem foi uma coisa sobrenatural, pregado no encontro regional. Graças a Deus. Às vezes a gente pensa que não é nada, e uma mensagem daquela reanima a gente, não é? Deus abençoe vocês, meus irmãos. Continue orando por nós, por todos, né? Em nome de Jesus. O irmão Pedro está lembrando aqui da irmã Iraildes. A irmã Iraildes e o Nenê. O Nenê, uma hora eu quero ver você grande, forte, para mim te batizar, não é? Porque a gente não pode batizar nenê, tem que batizar adulto. O cunhadão aqui, o irmão João, está dizendo aqui que ele é um Hulk, né? É um Hulk. Mas nós vamos te batizar, irmão Nenê, logo, logo. Deus te abençoe aí, nós somos felizes com você, pelo apoio que você dá à nossa irmã Iraildes. Deus continue te abençoando. E o Cícero, irmã? Está lá em casa. Se ele estiver conectado, porque ele às vezes não consegue, né? Mas nós desejamos, a senhora leva nosso abraço para ele também. E temos outras pessoas, fiquei sem celular já faz mais de uma semana. Por isso que nós não estamos comunicando com o irmão. Deu uma pane, derramou o líquido e acabou tudo. E o outro, que eu carrego no bolso, derramei uma garrafa de café nele, e ele é daqueles que não gostam de café, né? Se fosse eu, ficava de boa. Mas ele deu uma pane também, na mesma hora. Mas logo nós vamos recuperar. Deus abençoe vocês aí por este Goiás afora. E até lá, né, em Rio Branco. Deus abençoe. Lá em Fazenda Nova nós temos o Jurandir, que está sempre nos acompanhando e gostando muito também dos cultos. Deus abençoe, se vocês estiverem em conexão. Eu não passei o chip por falta de estar com o celular, mas quem sabe ele achou lá, né, no YouTube. Deus abençoe ele. Passos sigo até que chegue lá. Aleluia, para o céu vou.